Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui. Você que recebeu essa notificação lucrativa agora vai entender ao vivo aqui com a gente a análise que baseou esse trade, essa operação que nós montamos aqui em Atom. Então vamos lá aqui para contextualizar o preço de forma macro até chegar no micro, ao ponto onde nós decidimos nos posicionar aqui nesse preço. Então vamos entender aqui a partir do gráfico mensal. Temos uma longa tendência de alta que agora chegou a um padrão de equilíbrio aqui nesse momento. Veja, temos fundos ascendentes ainda, porém, o último topo para rompimento do topo histórico segurou num topo duplo e agora podemos estar afunilando num padrão de equilíbrio. O que precisamos nos atentar aqui a partir do gráfico mensal para a gente já entrar nos gráficos menores com uma premissa básica macro é que pode ser que estejamos segurando nesse ponto, aqui nesse ponto, como um fundo ascendente desse padrão de equilíbrio, o que vai carregar esse preço em busca do topo descendente desse padrão de equilíbrio. E mais uma grande informação que vai corroborar com essa maior probabilidade de estrutura de tendência é que o preço vem desde muito tempo segurando acima dessa média móvel exponencial de 12 períodos e estamos aqui agora novamente nesse ponto de apoio da média móvel exponencial de 12 períodos, formando o que pode ser esse fundo ascendente do padrão de equilíbrio. Então agora o que precisamos fazer com base nessa premissa maior é dar zoom nos gráficos menores e entender se de fato as tendências menores estão construindo essa maior hipótese, essa maior probabilidade. Então é isso que vamos fazer partindo para o gráfico semanal. Então vamos ver o que a gente encontra aqui no gráfico semanal. Então aqui no gráfico semanal, essa tendência que vai e volta para fazer sentido o padrão de equilíbrio. Veja, tendência de baixa que vai em busca do seu topo duplo no mensal e agora novamente voltando para possivelmente confirmar isso daqui como um fundo ascendente do padrão de equilíbrio. Então veja que o preço daqui pode estar invertendo essa tendência para buscarmos o topo descendente do padrão de equilíbrio. Então, a partir do gráfico semanal, precisamos aqui cada vez mais ter atenção ao momento atual do preço, veja, com pouca volatilidade, alguns picos de volatilidade no meio do caminho, mas o preço rapidamente retoma para um ponto de decisão onde a maior probabilidade é que o mercado decida confirmar isso daqui como um fundo ascendente, usando toda a base de apoio daquela média móvel exponencial do gráfico mensal para continuarmos ainda mais nesse fundo, nesse padrão de equilíbrio, que a maior probabilidade das tendências é continuar. Então, vamos dar um zoom no gráfico diário para ver se a gente, nesse momento aqui de retorno de uma possível correção para mais um movimento de impulso, precisamos ver se esse movimento aqui está demonstrando uma fragilidade para a gente encontrar um fundo ascendente nesse ponto para mais um impulso de alto que vai nos levar aí em busca dos nossos alvos e vai possibilitar mais ou menos a gente colocar uns 30% de lucro no nosso bolso nessa operação nos próximos dias. Então, vamos lá no gráfico diário para ver esse último movimento e, como dizíamos, aqui rompimentos de fundo sem continuação, seguramos aqui nesse suporte provisório e pode ser que daqui estejamos construindo lá nos gráficos menores inversões de tendência que vão confirmar esse ponto com uma base de preço suficiente para a gente inverter a tendência a partir daqui. Veja que isso daqui possivelmente pode ser aquele típico padrão de cunha de baixa, que vai tender a romper para cima, porque cada vez que os ursos carregam esse movimento para baixo, sem continuação progressiva, temos a evidência da perda de força do movimento e isso contextualizado com a estrutura macro das tendências, coloca para nós, a nossa vista, o mercado entrega para nós a informação de que possivelmente o próximo movimento vai ser em direção para cima, o que vai nos levar em direção aos nossos alvos. Então, como sempre, eu digo aqui, a gente não precisa fazer previsões, a gente só precisa se posicionar a favor da maré. Então, a maior probabilidade está configurada no mercado a partir do gráfico, a gente se posiciona nela, uma vez que vale a pena a gente estar posicionado aqui pagando o stop se esse cenário macro não for de fato
O que vai acontecer, se essa maior probabilidade não acontecer, a gente pagou o stop, tá tudo bem, porque o potencial de lucro aqui dessa operação supera aí muito e faz valer a pena o preço do stop. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise ah, fundamentando para vocês mais um trade que nós fizemos aqui e que você recebeu nas notificações lucrativas. Então, um grande abraço, valeu!